Shalom! Bem, hoje é o nosso 26º dia e eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito do capítulo 35 ao capítulo 37 de Êxodo. Nós estamos nessa parte da Bíblia onde está sendo construído o tabernáculo. Então, nos capítulos anteriores, nós vimos a instrução de Deus. Moisés estava no monte e Deus estava dando instrução de como seria a arca. A partir de agora, já é a mão de obra propriamente dita, já é o trabalho feito em si. Por isso que dá a impressão de que existem algumas repetições, mas não são, porque um é o projeto, agora é como. A primeira vez é como seria feito, e agora de que forma foi feito, né? Então, esse povo que está ajudando na construção de todo o tabernáculo, da arca, a gente percebe uma coisa bem interessante. Em primeiro lugar, só se pode fazer um projeto com dinheiro, com recurso. E o interessante é que esse povo que agora vai ajudar a fazer esse projeto, né, do tabernáculo, é o mesmo povo que também deu a doação lá para o bezerro de ouro, porque lá morreram 3.000 pessoas, mas a população era muito maior, tinha muita gente. Só de homens, a gente leu há uns dias atrás, que saíram 500, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. E nessa mortandade, aproximadamente 3.000 homens morreram. Então ficou bastante gente ainda que certamente contribuiu lá com o bezerro de ouro e que se arrependeu e que Deus havia perdoado. E essa mesma turma que está com o coração disponível para ofertar, não é? Porque Deus ele vai pedir para que Moisés peça oferta e as pessoas começam a levar oferta e principalmente as ofertas eram feitas em ouro, prata e bronze. E aí chegou um momento que eles ofertaram tanto que Bezalel fala assim, olha Moisés, fala para o povo não trazer mais oferta porque já dá, né? Esse espírito voluntário das pessoas quando elas acreditam em um projeto. Esse povo ele tinha um coração muito disposto a ofertar, um coração voluntário, um desejo de permanecer, um espírito realmente de cooperação. Por isso que chega uma hora que eles não podem mais fazer, eles foram inclusive proibidos. Por que isso acontece? Sabe por que isso acontece? Porque a gente precisa dar espaço para Deus amolecer o nosso coração. Da mesma forma que Deus endureceu o coração de Faraó lá no Egito, o trecho que a gente leu hoje fala que Deus deu a essas pessoas um espírito voluntário, né? E um espírito voluntário para ofertar. Então, o que a gente precisa? Ter um coração disposto. Lá no Salmo, no capítulo 51, Davi acaba, é o trecho que fala sobre o pecado de Davi com Betseba, e ele vai pedir perdão, e um desses pedidos de perdão, nesse mesmo trecho, ele vai dizer, Senhor, põe em mim um coração puro, humilde e sábio, renova dentro de mim um coração, em umas traduções fala um coração inabalável, em outra tradução ele fala um coração voluntário, porque é essa voluntariedade que a gente precisa ter. E a segunda coisa que eu quero falar é a respeito desse homem chamado Bezalel, que foi um artífice. Primeiro Deus fala para Moisés, quando Moisés ainda está no monte, que iria abençoá-lo e colocar nele o Espírito de Deus, ia dar capacidade para ele manusear todas as coisas. Porque você imagina, naquele tempo, fazer um candelabro, fazer uma mesa, trabalhar com madeira de acácia, tudo isso, colocar as cortinas, todos os detalhes que Deus foi fazendo, a mesa do holocausto, tudo que precisava ser feito, Deus deu sabedoria a Bezalel,
e as outras pessoas que estavam com ele. Agora, presta atenção, olha que interessante. Deus ele não deu capacidade apenas de Bezalel fazer. Diz o trecho, o texto aqui, que além dele fazer, Deus deu para ele a capacidade de lhe ensinar para as outras pessoas. E o que a gente precisa fazer é exatamente isso. Nós não somos eternos, nós precisamos ensinar para a próxima geração aquilo que Deus colocou no nosso coração, aquilo que tem que ser feito. Por isso que essas pessoas, os artífices e as pessoas que recebem capacitações e dons, todas essas pessoas precisam repassar os seus conhecimentos e repassar a vontade de Deus para a próxima geração. Então a gente precisa fazer isso, né? E eu achei interessante porque esse texto aqui ele tem muitos detalhes, muitas coisas, principalmente o capítulo 36, né? Onde vai falar da mesa, do véu, vai falar de todos os detalhes. E o capítulo 37 vai falar sobre a construção da arca. Eu estou com a Bíblia aqui, por isso que eu estou observando. A mesa, o candelabro, o altar de incenso, até o óleo, que o óleo sagrado de incenso e santo, tudo isso vai ser falado. E Bezalel é que está fazendo todas essas coisas. Bezalel junto com os outros. Bezalel ele é apenas um da equipe, né? Mas tem uma equipe muito grande aqui que Deus os abençoa e fala. Agora, o que a gente precisa fazer de fato? O que a gente precisa é ter um coração voluntário, e a capacidade que Deus colocou no nosso coração, nós temos que fazer bem feito. E além de fazer bem feito, nós precisamos, em terceiro lugar, repassar essas informações para as outras pessoas. Como é bom a gente estudar a Bíblia. Como é bom ver um texto desse que foi escrito há mais de 4.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás, sendo tão útil para nós, não é? Que Deus abençoe. Amanhã a gente encerra o livro de Êxodo. Amanhã será os 3 últimos capítulos. É o capítulo 38, 39 e o capítulo 40. Amém? Deus abençoe sua vida e vamos nessa viagem. Vamos seguindo.